Boa noite, meus irmãos. Me chamo Eduardo Silva. É um prazer mais uma noite ter vocês aqui comigo orando, aonde eu venho clamar pela sua vida, pela sua alma, aonde eu venho interceder por você, para que assim como eu fui curado da depressão e da ansiedade, da síndrome do pânico pelo nosso Senhor Jesus, que você também venha ser, amém? E podem ter certeza, se vocês estão nessa campanha, se você caiu neste vídeo hoje, não foi por acaso, e o Senhor no seu tempo, você clamando, você chegando a Ele, se achegando ao Senhor, Ele vai te dar a vitória, amém? Basta você continuar nessa campanha comigo, ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, amém? E crer na sua vitória, na sua cura divina, amém? Porque se eu fui curado, você também pode ser. Basta você se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, amém? Procurar uma igreja e clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clame a mim e eu te responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meus irmãos, a oração é a chave da vitória, amém? Então busquem o Senhor, continue nessa oração comigo, nesse clamor, porque eu estou aqui todos os dias para interceder pela sua vida, amém? Mas quem faz é o Senhor, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, todas as noites, a partir das 19 horas, eu estou aqui postando a oração da noite. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e dar joinha para que mais pessoas possam ouvir essa oração, pessoas que agora estão precisando, pessoas que agora estão aflitas, amém? Então, meus irmãos, o seu compartilhamento, a sua curtida é muito importante, amém? Então compartilhem em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, hoje eu estava aqui lendo Mateus 14, versículo 25 e 27, e olha o que o Senhor vem falar com nós hoje. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, para quem não conhece essa passagem, né, é a passagem que o Senhor estava curando enfermos, né, e ele simplesmente chamou seus discípulos e pediu para os discípulos, né, entrarem no barco e irem, que ele depois iria, né, encontrar eles do outro lado do rio. Porém, o Senhor, ele caminhou sobre as águas, e quando os seus discípulos estavam lá no mar e o vento contrário vinha contra o barco, né, o barco estava meio que balançando, e a Bíblia diz que quando os discípulos viram ele vindo em direção a eles, andando sobre as águas, então os discípulos ficaram com muito medo, né, dizendo que era um fantasma, e o Senhor disse: tende bom ânimo, não temas, porque era ele, né, era o Senhor. E então a Bíblia diz que Pedro na hora pediu para o Senhor, se fosse ele mesmo, para que Pedro fosse até ele, andando sobre as águas também. E a Bíblia diz que Pedro foi até ao Senhor caminhando, mas porém ele teve pouca fé. E quando ele estava caminhando sobre as águas, antes de chegar no Senhor, ele começou a afundar. O Senhor foi lá e resgatou Pedro, né? Puxou Pedro para que ele não se afogasse e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o que o Senhor está nos dizendo hoje, né? Que nós devemos, meus irmãos, acreditar no Senhor, como ele falou para Pedro, né? Quando Pedro pediu para ir até ele, né, meus irmãos? A Bíblia diz que Pedro foi e ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando faltou fé, quando o vento começou a ficar mais forte e Pedro desacreditou, então foi que ele afundou, amém? Então, meus irmãos, nós não devemos fazer isso, nós não devemos, meus irmãos, desacreditar da nossa cura, né? Nós não devemos fazer que nem Pedro, que desacreditou, porque o Senhor disse: homem de pouca fé, por que duvidastes, né? Se era o Senhor Jesus que estava na frente dele, se era o Senhor Jesus que tinha ordenado para que ele viesse até ele, né? Porque Pedro duvidou. E no momento que ele duvidou, meus irmãos, ele perdeu a bênção, amém? Muitas vezes nós fazemos isso, né, meus irmãos? No momento que nós duvidamos, meus irmãos, então a gente perde a bênção, amém? Porque a Bíblia diz: tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão.
Você não pode duvidar da sua bênção, você não pode duvidar da sua cura, você não pode duvidar do Deus que tudo pode, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou o mar, parou o vento, parou as ondas, o Deus que fez tantos milagres e ainda faz, meus irmãos. O nosso Deus continua o mesmo Deus, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Então, se Ele pediu para você ir até Ele, se Ele falou para você que Ele está te curando ou que Ele vai te curar, acredite, não duvide como Pedro fez, amém? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, confie no Senhor, amém? Continue acreditando na sua cura. Eu não sei o que te deixa ansioso, não sei o que te deixa ansiosa, eu não sei o que está fazendo você ficar inquieto, mas o Senhor sabe, amém? Mas não duvidem do poder de Deus, não limitem o poder do Senhor, amém? Acreditem na sua cura, porque o Senhor é o Deus que faz milagres. Ele continua fazendo milagres porque está aqui um irmão que tinha depressão, síndrome do pânico, ficou 3 dias sem dormir, meus irmãos, e hoje está curado e sem tomar nenhum remédio. Então isso é um milagre, meus irmãos, mas para o nosso Deus que ressuscita mortos, que cura, meus irmãos, eu já vi diversos testemunhos que me contaram as pessoas que tinham passado, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas com câncer terminal, pessoas, meus irmãos, com HIV. O meu pastor mesmo, ele tinha HIV, ele tinha 45 quilos, meus irmãos, uma cama do hospital, e ele entregou sua vida a Jesus e prometeu que se o Senhor curasse ele, ele ia abrir igreja. Hoje ele é pastor, tem mais de 40 igrejas, né, que é a igreja que eu congrego. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que tudo pode, então não duvidem da sua cura, amém? Quando Ele falar para você começar a vir em direção a Ele, quando você sentir que o vento está muito forte como estava para Pedro, não duvida, meus irmãos. Quando as circunstâncias parecerem que nada vai acontecer, não duvide, para que você não afunde como Pedro afundou, indo em direção ao Senhor, amém? Então só creiam, meus irmãos, creiam, porque o Senhor vai dar vitória a vocês, amém? Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor veio nos falar hoje. Vamos orar, meus irmãos, porque a chave da vitória é a oração, amém? Senhor, meu Deus, amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus, Deus, Criador da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, Deus Altíssimo, nós viemos aqui, Senhor, te orar, meu Pai, nesta quinta-feira, meu Pai, à noite, meu Pai. Meu Pai, eu não sei o que cada irmão está passando agora, ó Pai, mas o Senhor sabe, meu Jesus. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, meu Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. O Senhor é o Deus que realiza milagres, meu Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor venha curando, meu Pai, as enfermidades. Meu Pai, em Salmo 103, meu Pai, o Senhor diz que é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados, meu Pai, e cura as nossas enfermidades. Cura, meu Pai, as enfermidades desses irmãos, meu Pai, que estão agora atribulados, meu Pai, em tempos difíceis, meu Pai, em tempos, meu Pai, de dor, de princípio das dores, meu Pai. Meu Pai, o Senhor está às portas, meu Pai, e te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor venha cuidar do teu povo, que o Senhor venha cuidar, meu Pai, do teu povo, Senhor, que geme de dor, Senhor, que meu Pai está agoniado, que está ansioso, que está oprimido por Satanás e seus demônios, meu Pai, porque o Senhor diz, meu Pai, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais. Meu Pai, assim como o inimigo, meu Pai, certa vez, meu Senhor, me deixou oprimido, meu Pai, me deixou depressivo, ansioso, meu Pai, ele tem tentado deixar os meus irmãos assim, meu Pai, mas meu Pai, assim como o Senhor me libertou, meu Pai, da escravidão do pecado e das mãos do inimigo, meu Pai, das trevas, liberte esses irmãos, meu Pai, que estão agoniados, que estão, meu Pai, oprimidos, Senhor, eu cancelo toda obra de Satanás contra cada vida, cada família, Senhor, eu te peço, ó Jeová, que o Senhor venha destruindo toda obra, meu Pai, toda investida de Satanás, Senhor, toda macumba, meu Pai, toda inveja, todo laço, meu
Senhor, todo espírito devorador, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha destruir, meu Pai, esses espíritos malignos, que o Senhor envie os seus anjos, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, vá até lá nessas casas, meu Pai, e venha, meu Pai, guardando cada vida, Senhor, guarda, meu Pai, as almas, meu Pai. O Senhor diz, Senhor, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Senhor, alivie, meu Pai, os fardos, meu Pai, tire o peso, meu Pai espiritual, alivie essa ansiedade, cura, meu Pai, essa ansiedade, meu Pai, repreenda esses espíritos de ansiedade, de depressão, meu Pai, esses espíritos de enfermidade, ó Deus, que assola esses irmãos, meu Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor vá, meu Pai, dando a tua paz que excede todo entendimento, Senhor, que o Senhor vá, meu Senhor, limpando, meu Pai, toda ferida, sarando as feridas da alma, meu Pai, que é só o Senhor que pode, meu Senhor, ir entre a alma e o espírito, Senhor, e repreenda, meu Pai, o nosso inimigo, o nosso adversário, que o Senhor diz que anda ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Senhor, nós precisamos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, nos proteger nesses dias, meu Pai, dias, meu Pai, de dor, de sofrimento, de tribulação, de deserto, meu Pai. Senhor, venha, meu Pai, fortalecer esse irmão, essa irmã, porque a tua palavra diz, meu Jesus, que é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa, meu Pai. Te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dando a tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Meu Pai, venha dar uma vida abundante aos teus filhos, meu Pai. Senhor, venha tirar eles das trevas, meu Pai. Senhor, venha tocando essas almas, meu Pai, e curando toda enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que o irmão e a irmã que não estão conseguindo dormir, meu Pai, que o Senhor envie agora os seus anjos, meu Pai, que o Espírito Santo vá tocando, Senhor, vá, meu Pai, curando as feridas, Senhor. Meu Pai, eu te peço que o Senhor vá, meu Pai, meu Senhor, vá, Senhor, lá, meu Pai, naquela casa, Senhor, que o inimigo tem tentado destruir, meu Pai, que o inimigo tem tentado colocar espíritos de confusão, de destruição para destruir essas famílias, ó Pai. Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha cuidar dos nossos filhos. Senhor, cuida-nos, meu Pai, com a menina dos teus olhos e esconda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Assim eu te peço, ó Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus provedor, Deus que cura, eu te peço, ó Jeová, glórias a Deus. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha repreendendo todo o mal, Senhor, e meu Pai, todo espírito maligno, meu Pai, que tem perturbado o sono, meu Pai, dos meus irmãos, Senhor, que o Senhor venha repreender nesta noite, porque a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, fazes eu repousar com segurança. Assim, meu Pai, eu te oro e já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que agora, meu Pai, seus anjos estão lá, meu Pai, nos guardando e nos livrando de todo o mal, meu Pai. E que nós venhamos, meu Senhor, ter uma ótima sexta-feira, abençoada pelo Senhor, e uma ótima noite de sono. Assim eu te oro e te agradeço, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom orar, clamar ao Senhor, sentir a sua presença, amém? Então é isso que o Senhor veio nos falar hoje, meus irmãos. Então continuem nessa campanha comigo, que eu quero interceder pela sua vida, amém? Glórias a Deus. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar joinha para que mais pessoas possam ser ajudadas, amém? Então, em nome de Jesus, que vocês tenham uma ótima sexta-feira e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Glórias a Deus.